O Mengão chegou na Argentina com desfalques. Jorginho e Plata não estão à disposição de Felipe Luiz. O Flamengo já está na Argentina para a disputa da Recopa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, o rubro-negro entra em campo pelo primeiro jogo da decisão. Vale destacar que o gramado do palco da partida é sintético. A delegação do Fla desembarcou por volta das 7 da noite de ontem e seguiu para o hotel onde está hospedada. Hoje à tarde, os jogadores fazem o último treinamento antes do confronto. A atividade será no CT do Boca Juniors. O técnico Felipe Luiz tem alguns problemas para escalar o time carioca. Ao todo, serão 4 desfalques para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Jorginho ainda não está recuperado de uma lesão na coxa e fica fora. Everton Araújo e De La Cruz disputam uma vaga. Plata, expulso na semifinal contra o Racing, recebeu 2 partidas de suspensão e também desfalca o time brasileiro. O Alacian, com dores musculares e em negociação com o Bragantino, que caminha para um desfecho positivo, é mais uma baixa. Já Saul segue em recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo. O time carioca contará com 2 retornos importantes. Pedro e Varela estão recuperados e devem começar a partida. Quando a gente entra no CT, tem na parede os troféus que o clube conquistou ao longo da sua história e a Recopa está lá, uma conquista. E sabemos que queremos colocar mais uma. Esse grupo sabe que temos que ir para conquistar esse título com todas as nossas forças. Até aqui, Flamengo e Lanús se enfrentaram em apenas 2 ocasiões. Na fase de grupos da Libertadores de 2012, um empate na Argentina por 1-1 e uma vitória por 3-0 do rubro-negro no estádio Newton Santos. Caso os placares se repitam, o time brasileiro conquistará a 2ª Recopa Sul-Americana de sua história. Bom, é o seguinte, quero falar com vocês sobre esse Flamengo que já perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians. Se complicou em algum momento no estadual, mas agora está tudo resolvido. Passou pelo Botafogo, classificado, e tem esse sonho de ganhar mais uma Recopa Sul-Americana. Mais um título como esse na prateleira. Edu Dracena, o Flamengo é favorito em relação ao Lanús ou você imagina que ele terá bastante obstáculos na Argentina? Renata, é favorito, sim, mas vai ter um pouco de dificuldade. Porque o que a gente viu do Lanús ano passado, jogando a final diante do Atlético Mineiro, a gente viu uma equipe que marca muito forte, mas com a bola nos pés teve muita dificuldade. Então, se o Flamengo impor o ritmo deles com jogadores de qualidade, eu acredito que o Flamengo possa ganhar e bem ainda da equipe do Lanús, porque é uma equipe limitada na minha visão, é uma equipe que só sabe entrar naquela catimba, aquela coisa do argentino. Então, o Flamengo tendo cabeça no lugar, jogando futebol, como a gente sabe, os jogadores entendendo como é a atmosfera dessa final, eu acredito que o Flamengo possa trazer um resultado muito importante. E são 2 jogos, tem a volta no Rio de Janeiro. Uma notícia de agora, literalmente, contra o Vini Júnior. O Real Madrid disputa os playoffs da Champions League e o jogo era contra o Benfica e o Vini fez um golaço, comemorou e depois passou por esse constrangimento e teve o apoio do Mbappé. O que muitos dizem não existir, Vinícius Júnior sentiu mais uma vez em campo. Só não vê quem não quer ou finge não enxergar o óbvio. Tudo começou aos 5 minutos do segundo tempo. Depois desse golaço dele, bagunçou a defesa, dançou na bandeirinha, provocou a torcida e levou o amarelo. Aí entra a figura do meia argentino Prestiani, cobre a boca com a camisa e se dirige ao brasileiro, que ouve a palavra mono, ou seja, macaco, e imediatamente corre para informar ao árbitro. O protocolo antirracismo é acionado. O jogo fica parado por 10 minutos e a vida segue.
como sempre seguiu. Nada foi feito. O cenário piora depois desse vídeo, que flagra torcedores do Benfica imitando macacos enquanto a bola rolava. Vini foi vaiado e xingado pelo estádio, além de ser provocado por jogadores do time português. O brasileiro se envolveu numa discussão com Otamendi, falando que tem 2 Champions, e o argentino mostrou a taça da Copa do Mundo de 2022. Após a partida vieram os posicionamentos, começando por Prestiani. Nas redes sociais escreveu, abre aspas, em nenhum momento dirigi insultos racistas contra o jogador Vinícius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid, fecha aspas. A própria conta oficial do Benfica nas redes sociais fez esse post, abre aspas. Dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram, fecha aspas. E ainda completaram, defendendo Prestiani, juntos ao teu lado. Y después, con el número 25, no quiero decir tu nombre porque no lo merece, ha empezado a tener palabras que son inaceptables, pero después ha metido su cara en la camiseta para que toda la cámara no pueden ver y ha dicho 5 veces a Vini que es un mono. Aliás, o francês chamou Prestiani de racista durante a partida. Mbappé, hasta 4 veces le dice a Prestiani, eres un racista. José Mourinho, técnico do Benfica, reprovou a comemoração do brasileiro desde o início. Disse que Vini acabou com o jogo e acrescentou. A única coisa que digo eu é que passa em tantos estádios, sempre com o mesmo. Acontece em tantos estádios, sempre com o mesmo. Existe alguma coisa aí que não encaixa. Falei pro Vini no campo, você marca um golaço. Por que comemora assim? Por quê? Ano passado, o português foi denunciado na Turquia por suposta fala racista durante uma coletiva, enquanto era técnico do Fenerbahçe. Jumping like monkeys on the top of the kids. Depois, o Ministério Público de Istambul decidiu absolver o comandante. A cobertura jornalística ganhou destaque. Na Espanha, o Marca manchetou Vinícius, carrasco e vítima. O Diário AS foi na mesma linha, golaço e constrangimento. Em Portugal, o Record fez um jogo de palavras com o termo envenenado e escreveu enveninado, citando o gol e a acusação. A bola focou mais no resultado, falando do choque real da derrota e citou o caso em letras menores. Aqui no estúdio, lamentavelmente, eu sinto que Bubu é perseguido. O Bubu, essa genialidade dele, ele tá dando show. Quer ver? Sabe quem gosta daquelas brincadeiras gostosas, o Rafa? Quem? O seu xará Rafael Marques, ele tá escutando. Ô, Rafa, a gente tá aqui discutindo onde escalar o Paquetá. O Bubu tem um ideal maravilhoso, sensacional, que é libertário. Ele quer o Paquetá até como o primeiro homem do meio e tal. Você que agora pode... agora você pode falar. São 10 Messis. Você concorda? Onde você colocaria o Paquetá? Responde pra gente. A melhor coisa de você ter um cara como o Paquetá no seu time, eu não estou escutando o programa, não, eu estou aprendendo. Porque o Bubu, cotidianamente nesse espaço, ele fornece conteúdo prime para as pessoas. Porque essas aulas que ele dá, elas podem ser boas, ruins, mas elas são únicas, né? Você percebe o lado autoral ali quase que inigualável. Mas respondendo a sua pergunta, meu queridíssimo âncora, eu acho que a vantagem de você ter um cara como o Paquetá é exatamente a capacidade que ele tem de exercer papéis distintos numa equipe de futebol. É lógico que o Paquetá é melhor conduzindo a bola como um meia atacante, mas ele também consegue jogar como um construtor em primeira linha, ele também constrói pelo lado do campo, ele também vira um falso 9, ele faz mais de uma função, umas melhor, outras pior, mas ele faz várias funções. Então, por exemplo, a vantagem de ter o Paquetá é que você pode usar em alguns jogos ele como segundo volante, ele até que foi bem fazendo esse papel lá contra o Botafogo, mas ele pode ser utilizado como meia. E assim, acho que para o jogo de amanhã, por isso que o Felipe Luiz bate muito nessa tecla, e eu estou já algumas coletivas tentando extrair do Felipe Luiz isso, mas ele não vai dizer de jeito nenhum, porque ele não vai se comprometer com uma informação como essa. Qual seria o Flamengo ideal na cabeça dele? Perguntei isso para ele domingo, depois do jogo lá contra o Botafogo. Ele disse que não tem,
porque ele precisa considerar os jogadores que estão pedindo passagem, aqueles que entram em campo durante os jogos e performam melhor do que os titulares, e também uma questão que envolve a parte física, e é isso, Nath, e o jeito como o adversário se comporta. Então, torcedor, para cada jogo vai ser um Flamengo diferente e não tem nenhum crime nisso. Eu sei que tem gente mais antiga, mais romântica, que fica defendendo, o torcedor tem que saber o time do goleiro ao ponto esquerdo. Isso é uma bobagem para mim, isso caiu há muito tempo. O Flamengo tem capacidade de ter escalações diversas e que vão variar de acordo com as características. Eu estou achando, isso é apenas um sentimento, não é uma informação. Quando eu perguntei para ele, vocês viram que ele não respondeu. Que para amanhã ele vai com o Everton Araújo, porque ele aumenta a juventude do meio-campo, aumenta o poder de marcação, não perde em qualidade de passe, o Everton Araújo também tem um bom passe, e deixa o Paquetá um pouco menos sobrecarregado nessa fase defensiva, um pouco mais posicionado do lado direito. Vai desgastar menos o Paquetá. O campo, lá Fortaleza, é um campo mais pesado. O adversário é o adversário que vai oferecer dificuldade, vai tirar espaço, é um futebol viril. Então, assim, acho que o Felipe Luiz vai considerar tudo isso. Por isso que para amanhã, Paquetá de meia. Para outro jogo, talvez atacante. Para outro jogo, talvez ponta. Só não bota no gol, porque não precisa, né, Edu? A bola tem dificuldade, mas... É ruim esse time, é ruim. Mas levantou a taça. Ganhou porque o Galo não jogou. Essa é a verdade. O Lanús é ruim. O time ruim não é campeão, Eduardo Menezes. O Rafael, que obviamente está ali, acompanhando o Flamengo na véspera do jogo contra o Lanús pela Recopa, traz uma informação importante, né? Porque possivelmente com o Everton Araújo no meio-campo, é um Paquetá um pouco mais adiantado que nós vimos domingo, né? E aí pode ter o meio-campo com o Paquetá, Carrascal, imagina o Cebolinha para começar jogando, e aí Plata, o Bruno Henrique, enfim. Mas Arrascaeta, então assim, há muitas opções. O Plata está suspenso, esse está fora, Plata está suspenso, perdão. Então, o Bruno Henrique com Arrascaeta, o que acontece? Com o Everton Araújo jogando, o Paquetá mais adiantado, e o Felipe Luiz falou muito bem ao Rafa agora, que nós ouvimos, o Paquetá tem uma situação de adaptação em qualquer setor de meio campo. Ele pode ser um camisa 8, como ele foi contra o Botafogo, pode ser esse jogador mais de articulação, mais à frente, como organizador de jogadas. É muito do que o Felipe Luiz projeta do time adversário. Ele está imaginando do Lanús, ele falou muito do Lanús, campeão da Sul-Americana, um time de muita marcação, bom sistema defensivo, um time que com a bola tem dificuldade, mas é um time ruim esse time, é ruim. Mas levantou a taça. Ganhou porque o Galo não jogou. Essa é a verdade. O Lanús é ruim. O time ruim não é campeão, Eduardo Menezes. É ruim. O Flamengo vai passar o carro. O Flamengo vai passar o carro, vocês têm que entender. Não conheço nenhum time campeão ruim. O Lanús entrou na final e ganhou do Galo. Lanús é horroroso. Eliminou o Fluminense, eliminou a Universidade de Chile, mas é fraco. foi campeão. Então os outros são o quê? Se ele fraco fez tudo isso... Então amanhã eu vou falar o que eu penso desse Lanús. Mas o supercomputador está aqui, ele joga em todas as posições, mas o supercomputador, com base nos dados, e analisando, se eu perguntasse ao supercomputador onde ele joga melhor, você escolheria onde? Onde ele joga melhor, eu não vou responder pelo que eu acho, eu vou responder pelo que ele falou. Ele prefere jogar na função que ele exerceu na partida contra o Botafogo, ainda que eu ache que ele não foi tão bem no jogo contra o Botafogo. É claro que o gol pinta, acho que de ouro, a participação dele na partida contra o Botafogo, mas eu não acho que ele fez uma grande partida, porque eu sinto ele ainda desconexo em relação ao resto do time. Não acho que fisicamente o Paquetá está mal, mas eu acho que o raciocínio, e isso até o próprio Felipe Luiz falou na coletiva, o raciocínio está muito lento, ele está com dificuldade de entender aonde ele vai aparecer, principalmente nos momentos de saída de bola. O fato dele jogar ali como segundo volante, que é onde ele mais gosta de jogar, enquanto o Jorginho não estiver à disposição, isso não vai ser um problema. Depois que o Jorginho estiver à disposição, aí vai ter aquela dor de cabeça boa, né? Que o Pratos fala sempre. Eu falo mesmo, é verdade. A dor de cabeça boa, porque o Jorginho, para mim, é um jogador que você não tira do time, pelo que ele fez no ano passado, para colocar um jogador que ainda não está plenamente adaptado. O Galo nem pensar. Cara, você não vai fazer. Não, mas nem pensar mesmo. Tudo bem. Então, assim, então acho que com todo mundo à disposição, o Paquetá vai ter que encontrar uma outra função, ou o Felipe Luiz vai ter que encontrar uma outra função para o Paquetá desempenhar. E a função, no meu entendimento, que hoje está em aberto, é pelo lado direito. E pensando no funcionamento do time, um time que faz uma saída em 3, com dois à frente, ou às vezes um só, né? Depende muito do Alexandro, ele vem jogar com os 2 zagueiros, libera o lateral, o Paquetá pode vir jogar por dentro, se aproximar para ver o jogo de frente. Eu não acho que colocar o Paquetá do lado direito significa dizer que o Paquetá vai ter que jogar sempre por dentro de costas para o gol.
Você pode trazer ele para jogar um pouco aqui, um pouco mais à frente, você libera um pouco talvez o Jorginho, ou libera também o Alexandro, baixa o Pulgar para jogar entre os zagueiros, coloca o Jorginho e o Paquetá à frente. Acho que dá para você montar, porque o melhor Paquetá é o Paquetá que enxerga o jogo de frente. Ele precisa pensar o jogo. Não o Paquetá que vai receber essa bola de costas para girar em cima da marcação, ele não tem. Amanhã também não tem o Jorginho, só para contextualizar. Amanhã tem o Jorginho. Sim, eu tô falando com todo mundo à disposição, Rafa. Hoje todo mundo seta para cima, todo mundo bem. Hoje eu entendo que ele vai ser o segundo volante desse time, até porque eu não imagino, ainda que seja muito físico o time do Lanús, eu não acho que o Lanús vai oferecer muita resistência ao Flamengo em termos de bola. E aí, é um time físico, mas tecnicamente está muito abaixo. Você vai priorizar, obviamente. Se você não consegue igualar os caras no quesito físico, você vai tentar bater eles na técnica e na tática, que o Felipe Luiz é um gênio fazendo isso. Então, assim, eu acho que com o Flamengo ideal, não tem espaço pro Paquetá de segundo volante, porque esse espaço é do Jorginho. A não ser que o Paquetá jogue uma bola redonda e tome a vaga do Jorginho. O que eu acho que é difícil acontecer, porque você não comprou o Paquetá para deixar ele no banco. Você comprou o Paquetá para escalá-lo entre os titulares. E também não comprou o Jorginho para ser banco, não. Exato, e você comprou ele para ser titular. E o Felipe Luiz falou isso numa coletiva recente, que é: a gente não comprou ele pensando nesse segundo volante. Compramos ele porque a gente precisava desse cara aberto pelo lado direito. Você tem razão, você está me convencendo. Em termos de lesão e etc., a Arrascaeta machucou. Vamos testar o Paquetá aqui. Jorginho não vai conseguir jogar todos. E o que o Rafa falou é um acerto gigante. Ele falou muito bem quando, hoje em dia, os times do futebol brasileiro, não é que eles só não têm, eles não podem ter 11 titulares. Se você tem só 11, seu time não vai a lugar nenhum. Talvez ganhe ali uma Copa ou alguma coisa assim, porque você vai passar um apuro no Campeonato Brasileiro para ter os caras na ponta dos cascos, aqueles 11. Mas para as pretensões do Flamengo, se o Flamengo tiver só 11, não é o suficiente.